Esse quadro parece mostrar apenas uma cena bíblica conhecida: Davi contra Golias. Mas algo nela não se comporta como deveria. Porque não há celebração, não há triunfo, e o gesto central carrega um peso difícil de ignorar. Isso importa porque essa pintura foi feita por Caravaggio, logo depois de um crime real. Um episódio violento que mudou completamente a sua vida e que o obrigou a fugir. Ainda assim, nada nessa imagem narra o que aconteceu, mas basta observar o rosto, o gesto e o silêncio da cena para perceber que esse quadro carrega algo que não está sendo dito. É justamente esse desconforto que transforma esse Davi em um problema. Porque o quadro parece esconder mais do que mostra e exige uma explicação que não está na superfície da imagem. Aqui é o Marcelo, você está no Mararte, e ao final deste vídeo você vai entender qual foi o crime real que marcou esse momento da vida de Caravaggio, como um fato violento pode ser incorporado a uma obra sem aparecer na cena, e porque esse gesto transforma esse quadro em algo que não se resolve apenas como arte. Para entender por que esse quadro causou tanto desconforto, é preciso começar pelo lugar onde ele nasceu. Porque a Roma no início do século XVII não era um cenário distante ou refinado, mas um ambiente duro, marcado por disputas, violência e instabilidade constante. Brigas de rua, confrontos armados e desordem faziam parte do cotidiano. E a arte não vivia separada disso, pois artistas, nobres, soldados e criminosos ocupavam os mesmos espaços e se cruzavam o tempo todo. Nesse cenário, Caravaggio não era um observador neutro, mas alguém que vivia exatamente dentro dessa tensão. Caravaggio se envolve em brigas com frequência, discutia em tavernas, comprava conflitos desnecessários e acumulava problemas com a justiça. Isso não era um desvio ocasional, era parte da rotina. Por isso, quando a violência aparece em suas pinturas, ela não vem como algo distante ou simbólico demais, mas como algo vivido de perto, conhecido no corpo, no medo e na sensação constante de confronto. Esse detalhe importa porque ajuda a entender por que suas imagens nunca parecem tranquilas, mesmo quando o tema é religioso. Essa vida em atrito constante chega ao limite quando, depois de uma briga, Caravaggio acaba com a vida de um homem. A partir desse momento, tudo muda de verdade. Porque ele deixa de ser apenas um pintor reconhecido em Roma e passa a ser alguém marcado, com uma sentença de morte pendurada sobre sua cabeça. De um dia para o outro, ele precisa fugir, mudar de cidade, se esconder, depender de proteção e viver sabendo que qualquer erro pode ser o último. Nada mais é seguro. E essa sensação de ameaça passa a acompanhar cada passo, inclusive enquanto ele pinta. Mesmo vivendo em fuga, Caravaggio continua pintando, mas agora cada obra passa a carregar um peso diferente. Antes, errar significava um problema artístico. Agora errar podia significar perder proteção, perder abrigo ou ser expulso de mais uma cidade. Caravaggio dependia diretamente de quem o acolhia, de quem encomendava suas pinturas e de quem permitia que ele permanecesse ali por mais algum tempo. Por isso, continuar pintando não era apenas trabalhar, era continuar existindo naquele circuito e não desaparecer no meio da fuga. Cada pintura precisava funcionar, porque uma obra rejeitada significava portas fechadas, menos proteção e mais risco. Nesse momento, pintar deixa de ser apenas ofício ou vocação e passa a ser uma questão de sobrevivência física, pois a pintura era o que mantinha Caravaggio protegido, em movimento e, por algum tempo, vivo. É nesse momento da trajetória de Caravaggio que surge o Davi com a cabeça de Golias. Não é um quadro pintado em situação tranquila,
nem em um período estável, mas em um momento em que cada decisão tinha peso real. E basta olhar com atenção para perceber que esse Davi não age como se espera. Ele não comemora, não levanta a cabeça como troféu, não exibe vitória. A cabeça pesa, o gesto é contido. E a cena inteira parece silenciosa demais para uma história que, em teoria, deveria ser de triunfo. Antes de entender o sentido desse gesto, vale observar como essa imagem foi construída, porque a atenção que ela provoca não vem apenas do tema, mas da maneira como Caravaggio manipula as tensões visuais por meio da pintura. Aqui, o claro-escuro não funciona como recurso decorativo, mas como estrutura da cena, com grandes áreas de espaço negativo engolidas pela sombra, fazendo com que as figuras sejam comprimidas pela escuridão, sem respiro, como se não houvesse para onde escapar. A luz entra de forma dirigida e cortante, sem transições suaves, recortando volumes, acentuando planos e criando contrastes abruptos entre cara iluminada e fundo fechado, o que concentra o drama nos rostos, nas mãos e na relação direta entre os corpos. O corpo de Davi não ocupa o espaço como um herói clássico, pois ele se inclina levemente com o eixo do corpo deslocado, como alguém que sustenta um peso que não escolheu carregar, enquanto a cabeça de Golias pende para baixo, sem teatralidade, sem grandeza, apenas como massa vencida. Como já vimos antes, essa pintura surge em um período instável da vida de Caravaggio. Isso ajuda a entender por que a execução parece direta, quase urgente, sem longos estudos preparatórios ou tentativas de suavizar a cena. O modelo de Davi, como em outras obras do pintor, não é idealizado, mas alguém comum, retirado do cotidiano. Assim como acontece em pinturas como A Vocação de São Mateus ou A Morte da Virgem, onde pessoas reais ocupam o lugar de figuras sagradas. Essa escolha reforça o efeito de realidade crua, porque a técnica não embeleza nem distancia, ela intensifica o drama, fazendo com que a imagem pareça suspensa em um momento permanente, um instante que não se resolve nem dentro da cena, nem, possivelmente, dentro da própria consciência do pintor. E é justamente essa construção visual, tão carregada de tensão plástica e emocional, que prepara o terreno para entender por que esse quadro carrega algo que vai além da narrativa bíblica. Esse silêncio incomoda porque quebra a expectativa, já que, em vez de resolver o conflito, a pintura parece mantê-lo suspenso. É como se o quadro estivesse lidando com algo que não pode ser contado de forma direta, mas que também não conseguiu ficar do lado de fora. Por isso, quanto mais se entende o momento em que essa imagem foi feita, mais claro fica que ela não nasceu para confortar, mas para carregar um problema que ainda não tinha sido resolvido inteiramente no coração de Caravaggio. É aqui que tudo se encaixa, porque o segredo desse quadro não está na cena bíblica, mas na decisão que Caravaggio toma ao se colocar dentro dela. Caravaggio não narra o crime que cometeu, porque fazer isso seria se condenar de vez, mas ele também não tenta apagar o que aconteceu, porque fingir que nada houve seria mentir para a própria consciência. Então, ele faz outra coisa. Ele desloca o crime para dentro da imagem, não como violência explícita, mas como um gesto silencioso, ao colocar o próprio rosto no corpo derrotado de Golias. Isso muda o sentido da cena, porque Davi deixa de ser apenas o herói vencedor e passa a segurar diante de si a figura de quem perdeu, de quem caiu, de quem foi vencido. E esse vencido é o próprio autor. Nesse gesto, Caravaggio se apresenta como culpado,
não para se exibir, mas para reconhecer o peso do que fez, transformando a pintura em uma confissão sem palavras, e ao mesmo tempo em um pedido silencioso de perdão. Por isso o crime não é contado, mas também não desaparece, porque ele continua ali, preso à imagem, existindo sem ser dito. Nesse ponto, o desconforto do quadro deixa de ser acaso e passa a ser a escolha consciente, nascida da tensão entre culpa, sobrevivência e silêncio. E se você está gostando do vídeo, curte e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito esse projeto a crescer e a continuar produzindo esse tipo de conteúdo por aqui. Depois de entender esse gesto, esse Davi deixa de ser apenas uma cena bíblica e passa a carregar uma história que não foi contada em palavras, mas assumida dentro da própria imagem. O crime não aparece na cena, não vira narrativa, mas também não some, porque ele está ali na postura contida, no peso do corpo e no fato de que não há vitória para celebrar. E é por isso que esse quadro não se resolve com facilidade, já que ele não oferece conforto nem a cena de final fechado, apenas a imagem de alguém convivendo com o que fez. Obrigado por assistir. Na descrição eu deixei o link do blog da Cell Galeria, que é de onde muitos dos vídeos daqui foram inspirados. Então, se você está gostando do conteúdo, provavelmente vai gostar de lá também. Também deixei o link de 2 e-books, um sobre carreira artística e outro sobre história da arte, além do meu Instagram, que é onde eu costumo conversar com vocês com mais calma. E talvez a pergunta não seja se a arte pode apagar um crime, mas se ela apenas encontra uma forma de carregá-lo, sem que ele destrua tudo ao redor. E depois de enxergar isso, é difícil olhar para esse Davi como se ele fosse apenas mais uma pintura.